Eu cumprimento a todos os amados irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa meditação aqui no capítulo 20 do livro de Josué. O Senhor Deus falou a Josué e lhe ordenou: designai as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá se refugiar o homicida que matar alguém por acidente ou sem a real intenção, e que vos sirvam de lugar protegido contra o vingador do sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir de uma dessas cidades, terá que se colocar junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. E se o vingador do sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia do seu julgamento por parte da comunidade e até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Por esse motivo, eles separaram Quedes na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, eles escolheram Bezer, na tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possa se refugiar todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente, e assim se livre das mãos do vingador do sangue da vítima, até que receba a decisão do tribunal da comunidade. Queridos, esse capítulo, ele tem muita instrução para o caminho da salvação. Na Constituição Civil do povo de Deus, eram os anciãos que analisavam e que julgavam cada caso. As cidades de refúgio eram necessárias, por isso elas foram separadas 3 cidades, né? Nós lemos aqui a oeste de Jordão, né? Quedes, Siquém, Quiriate Arba, e mais 3 ao leste, que era Ramote, Gileade, Golã e Bezer, ou Bezer. Alguns capítulos atrás, nós tínhamos aprendido que Deus idealizou essas cidades para refugiar os que são alvo de vingança. Elas estão bem localizadas para facilitar a chegada do que cometeu o crime. Essas cidades, elas eram a salvação de muitas pessoas que haviam cometido crime sem intenção. O condenado então ficava na cidade de refúgio até às vezes até a morte até a morte, né, do sacerdote, mas às vezes até a morte da pessoa mesmo, né, do vingador, porque às vezes o vingador acabava morrendo antes do sacerdote, né, mas ele tinha que ficar, a lei é que ele ficasse lá até a morte do sacerdote que estava que estava regendo naquele tempo, né. Então, porque a vida de uma pessoa ela era tão sagrada que o sacrifício de nenhum animal podia tipificar a expiação de um assassinato, né, no caso. A morte do sumo sacerdote, então, representava a morte do sumo sacerdote Jesus, o único sangue que seria suficiente para perdoar todos os pecados confessados sob o arrependimento, né? Então, nós vivemos, queridos, num mundo em que nós estamos sujeitos a tudo. E a intenção da lei de Deus é realmente nos proteger. Toda a lei de Deus serve para nos proteger. Todos os princípios de Deus nos protegem. Acidentes podem acontecer sem querer, sim, né, ferindo ou até matando alguém. Quantas vezes, né, a gente vê casos de motoristas que atropelam alguém, não atropela por querer, atropela sem querer, né? E então acidentes podem acontecer
pode ferir, pode matar, e nós também podemos causar sofrimento sem pensar e transformar a vida de uma família num inferno. A vida é tão sensível, queridos, e tão breve que basta a gente estar vivo para morrer. É simples assim, né? Então, nós vivemos sob a influência do mal e diante de qualquer coisa, alguém se levanta para fazer justiça com as próprias mãos. E é por causa disso que Deus mandou construir as cidades-refúgios. Essas cidades, elas eram destinadas ao povo de Deus como um símbolo do refúgio proporcionado por Cristo. Hoje, a cidade-refúgio se chama congregação. E é o lugar onde o pecador entra, conhece a Cristo, se arrepende, confessa o pecado e se entrega a Cristo. Essas cidades mostram que Deus tomou medidas para dar segurança aos que se arrependem dos seus pecados, né? Quando a gente realmente se arrepende, a gente está seguro nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Queridos, eu queria que vocês pensassem nisso. Se Deus tomou medidas para dar essa segurança para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, a gente tem que pensar nisso. Olha, o sumo sacerdote já morreu, porque o sumo sacerdote é Jesus Cristo. E em Cristo, querido, nós estamos livres de toda a culpa, de todo o pecado. Não há ninguém, não há nenhum lugar no planeta que seja absolutamente seguro, mas Cristo garante a nossa segurança em qualquer lugar para todos os que estão nele e com ele. Repito, queridos, não tem nenhum lugar seguro nesse mundo, nesse planeta. Mas se nós estivermos escondidos em Cristo, não importa o lugar onde nós estivermos, nós estamos seguros. Os planos de cidades de Deus, fazendo essas cidades refúgios, né? Quando Ele deu para Moisés, eles tinham que ser agora executados por Samuel. Eles foram dados para Moisés, mas agora eles iam ter que ser executados por Josué, porque Moisés já tinha morrido, né? Deus estava prevendo acidentes mesmo na terra prometida, entre o povo abençoado e protegido por Deus. Então, nesse mundo, uma pessoa pode machucar ou matar outros sem intenção, sim. E acidentes fatais podem acontecer até mesmo entre os cristãos. Então, queridos, mesmo os cristãos verdadeiros nós não estamos assim, estamos sujeitos, mesmo sendo cristãos verdadeiros, nós estamos sujeitos a acidentes, né? A vingança irracional, ela é causada por uma emoção, sabe? Que pode brotar até nos corações das pessoas com o privilégio da presença de Deus. E, infelizmente, queridos, às vezes, no meio dos cristãos, por um descuido, por uma falta de vigilância, a esse sentimento terrível de vingança irracional, né? Pode brotar no coração de um cristão. Por um momento ele pode perder, né, as estribeiras. E por causa disso, queridos, é possível que existam homicidas involuntários entre os servos de Deus. Além de acontecer também de pessoas consagradas, né, causarem acidentes graves, pessoas consagradas também podem sofrer acidentes fatais. Pessoas consagradas a Cristo, né? Pessoas realmente separadas, que vivem em santidade, elas podem podem causar acidentes graves, como elas podem sofrer acidentes fatais. E esse capítulo todo, então, ele nos ensina que nós não podemos, assim, dar luz a um espírito vingativo e nem a abrigar no nosso coração a raiva. Além disso também,
nós não podemos, né, abrigar a culpa quando nós causamos um acidente sem foi um acidente, nós não tínhamos intenção de causar. Então nós também não podemos abrigar a culpa no nosso coração, né? As cidades refúgios, elas serviam para qualquer israelita ou estrangeiro que matasse alguém sem intenção, para escapar do vingador da vítima, né? Até que pudesse comparecer ao julgamento diante da comunidade. E os vingadores também eram protegidos e de não praticarem as injustiças tomadas pela raiva, né? Ou pela vingança, né? A raiva na hora, às vezes é uma coisa natural e a vingança vem dessa raiva, né? A vingança que realmente é irracional. Mesmo que o homicídio fosse acidental, então o causador da desgraça não tenha feito nada por maldade, ele precisaria permanecer naquela cidade de refúgio até comparecer a julgamento perante toda a sociedade, né, para esperando morrer o sacerdote, né, que tivesse servindo naquele período. Já falamos sobre isso por causa porque a vida ela é tão valiosa que não tem nenhum sangue de animal pode pagar uma vida, né? Poderia servir como expiação por uma vida, por um assassinato, no caso. Então, assim que o sacerdote morresse, né? Então, sim, aí o sangue do sacerdote valia como o sangue. Se ele valia, não, ele estava representando o sangue de Cristo, né? Porque Cristo ainda não tinha vindo. E nesse caso, então, quando o sacerdote morresse, ele podia voltar para casa, na sua cidade de onde ele fugiu, né? E todos os que confiam e entregam realmente, de verdade, a sua vida para Cristo, estão livres, queridos, da culpa, do pecado, e podem voltar para casa. Nós não poderíamos voltar para casa. A nossa inimizade com Deus ficou muito grande, né, por causa dos nossos pecados. Mas, por causa da morte de Cristo naquela cruz, quando nós entregamos a nossa vida para Ele de verdade, então nós estamos livres de toda a culpa, de todo o pecado que nós já praticamos. E nós agora podemos voltar para casa. Precisamos cuidar para não sujar de novo as nossas vestes, né? Precisamos cuidar para não cometer mais os pecados que antes nós cometíamos, né? Porque agora nós não vivemos mais escravos do pecado, mas agora nós somos livres para desfrutar da graça e do perdão do nosso Pai. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.